Abram a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, no capítulo 6. Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 12. Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 12. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor traga para nós toda a revelação necessária para que saiamos daqui com o conhecimento, como também com o discernimento, para aplicar toda essa lição, da qual Salomão está aqui escrevendo para o seu filho. Que esta oração, que esse poema também nos alcance, para que nós possamos honrar a Ti, Senhor, cada vez mais, fazer o que agrada a Ti, e não mais a nossa vontade, fazer a Sua, Pai. É o que nós queremos e buscamos exatamente, não é? Em Ti, toda essa revelação, para a honra e glória do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema: atitudes abomináveis. Colocando um pouquinho mais comprida, né, esse tema, deixando ele um pouquinho mais comprido: atitude abomináveis para Deus. Irmãos, nós vivemos em uma era onde a aparência muitas vezes mascara a realidade do coração. Naquilo que a gente sempre, né, menciona aqui, a hipocrisia das pessoas, a hipocrisia até mesmo dentro da igreja, que infelizmente a gente assiste isso, não é, a todo momento. A sociedade, ela valoriza o que é visto, mas Deus sonda o que está oculto dentro de cada um de nós. Em Provérbios 6, nós somos confrontados com a atitude que Deus abomina, detesta, odeia. Não apenas as ações externas,
mas também as intenções internas que corrompem a convivência e a comunhão. Deus, Ele não julga apenas o que fazemos, mas também o que planejamos em segredo. Quando o coração é a fonte da perversidade, mesmo os gestos mais sutis se tornam instrumento de destruição, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Estamos diante de um Deus que conhece tudo de nós, sabe tudo de nós. Assim como em Êxodo, no capítulo 20, da qual estudamos esses dias atrás, onde Deus ele entrega os 10 mandamentos, nós vemos ali que a maioria deles trata diretamente da convivência humana, ou seja, de uns para com os outros, não é? No que Jesus vai dizer, ame o teu próximo como a ti mesmo. Deus em primeiro lugar, sempre. Deus, Ele quer que vivamos com sinceridade, não apenas diante das pessoas, mas principalmente diante dEle. Oh Deus, que conhece o íntimo do nosso coração, sabe exatamente de todas as nossas intenções. O inimigo não é capaz de imaginar as nossas intenções, mas pelo comportamento já apresentado, por diversas vezes, não é, ele assistindo perversidade em nós, ele vai alimentar com digamos, uma motivação sobrenatural até, para que a gente continue fazendo aquilo que desagrada a Deus, e não que agrada a Ele. Oh Deus eterno, hoje muitos se adaptam seus valores conforme a situação, e os relacionamentos acabam sendo guiados muito mais por interesses pessoais do que em fazer a vontade de Deus. Mas Deus, que é imutável, Ele continua exigindo que vivamos com verdade, humildade e justiça. E é isso que nos sustenta como comunidade cristã, viver segundo a vontade dEle, e não simplesmente seguir os nossos próprios caminhos. Conforme falei para vocês sobre a revelação que Deus me trouxe nessa madrugada, de fazer exatamente, não é, um estudo apropriado para conversarmos com Ele, ainda que não temos a receita certa, mas nós temos N exemplos dentro das Sagradas Escrituras, que nos mostra orações atendidas, como também orações não atendidas. Deus nos conhece por inteiro, sabe tudo de nós, sabe o que estamos pensando aqui e agora. Ele é o único. O inimigo não tem essa capacidade. Mas o inimigo conhece o comportamento de muitas pessoas, da qual vai ficar, né, como diz o outro, atazanando, motivando com que essa pessoa desagrade a Deus. O ambiente do crente não é somente dentro da igreja, é onde a planta do pé dele pisa. É como se ele fosse um embaixador de Cristo Jesus ali naquele lugar, deixando testemunho para que aquelas pessoas vejam o quanto essa vida está transformada, o quanto, não é, que Jesus, através do seu Espírito Santo, está operando em cada um de nós.
Porque conforme sempre repetimos aqui, e a Bíblia repete isso inúmeras vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Essa igreja sou eu. Essa igreja é você e não necessariamente esse templo. Essa igreja estará lá amanhã no trabalho. Estará lá amanhã, diante de relacionamentos, diante de côncavo e convexo. Ou seja, de pessoas que não têm exatamente a nossa fé, não têm o discernimento, não têm o conhecimento que nós temos. E nós temos que ser uma igreja aberta para essas pessoas. Porque ao abrirmos exatamente essa igreja para as outras pessoas amanhã, estaremos convidando ela a conhecer Jesus Cristo. Esse Deus que promete para cada um de nós vida e vida em abundância. O ano dessa escrita é por volta dos anos 970 a 930 a.C. O autor é o rei Salomão, filho de Davi, conhecido também pelo dom da palavra da sabedoria. E o motivo dessa escrita foi exatamente para ensinar o seu filho, como também o povo da qual ele liderava naquele momento, sobre os perigos da perversidade e da insensatez, promovendo uma vida de temor e tremor ao nosso Deus e Pai, tornando, através dos seus ensinamentos, as pessoas mais sábias, levando exatamente esse conhecimento para que as pessoas pudessem discernir ali naquele momento, como também nesse momento, do que verdadeiramente agrada a Deus. E aqui ele apresenta para cada um de nós as coisas que desagradam a Deus. E ao meditarmos em Provérbios, no capítulo 6, do verso 12 a 19, nós compreendemos que para Deus são abomináveis as atitudes que corrompem o coração, que destroem os relacionamentos e afastam da sua santidade. Nós encontramos aqui, nesta passagem, neste poema, alguns avisos claros e totalmente diretos, que revelam como Deus enxerga as atitudes abomináveis de cada um de nós, que embora muitas vezes ignorada pelos homens, são profundamente ofensivas aos olhos de Deus. Naquilo que eu sempre digo aqui, quantas vezes nessa semana, pura e simplesmente, não precisamos ir muito longe, quantas vezes nessa semana, de certo modo, nós machucamos os olhos de Deus, ferimos os olhos de Deus, ofendemos os olhos de Deus. Essa semana, não precisamos ir muito longe. Às vezes estamos fazendo as coisas escondidas das pessoas, mas estamos escancarados aos olhos de Deus, que sabe tudo de nós, conhece tudo de nós, conforme o próprio salmista diz e confirma exatamente que Ele está no nosso deitar, está no nosso levantar, está no nosso caminhar. Esse Deus onipresente que está aqui agora, nunca se aparta de nós,
esse Deus onisciente que sabe tudo, 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 o que iremos fazer. E esse Deus onipotente que pode infinitamente mais fazer além daquilo que pedimos ou até pensamos. Primeiro aviso: contra a perversidade oculta, verso 12. Diz a palavra, repetindo: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, verso 12. O homem vil é alguém moralmente desprezível, cuja a fala revela a perversidade. Andar com a iniquidade na boca é viver em constante expressão do mal, seja por mentira, difamação ou manipulação. Quantas pessoas que no oculto existe muita maldade dentro dela. Quantas? São inúmeras. E que infelizmente também está dentro da igreja. Naquilo que eu sempre falo, não é? Vir para um culto é um rito. Fazer um culto é reverência. E eu presto um culto para Deus quando eu faço a vontade dele e não mais a minha. Quando eu torno as coisas aceitáveis e não abomináveis aos seus olhos, a sua vontade. Muitos religiosos, mas poucos espiritualizados. Sempre chamamos a atenção que nós devemos espiritualizar toda a nossa existência diante do nosso Deus e Pai. Não de falar, mas sim de agir. Que a nossa vida reflita exatamente Cristo para as outras pessoas. Conforme essa igreja que caminha, as pessoas estão vendo exatamente o poder de transformação através da minha vida. Quando eu falo quando eu for falando da minha pessoa, é óbvio que eu estou falando da pessoa de cada um de vocês. Eu não estou aqui me exclusivizando disso, muito pelo contrário. É nós que devemos ser essa igreja, não é? Lá fora. Ó Pai eterno, a perversidade na boca é uma evidência de um coração não regenerado. Tem pessoas que têm resposta na ponta da língua, e às vezes essas respostas, não é, parte a pessoa no meio. Não existe ali, não é, o fruto do Espírito, ao contrário. Somente coisas detestáveis aos olhos de Deus. Precisamos de transformação interior. Não basta apenas controlar a língua, mas sim é necessário que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Devemos nos afastar de influências que corrompem. A comunhão cristã, ela deve ser protegida contra palavras que ferem e atitudes que dividem. Devemos ensinar sobre o poder da palavra. O uso da língua deve ser santo. Cada vez que eu abrir a minha boca, eu tenho que transmitir para as pessoas santidade e não maledicência. A língua, ela não pode ser um instrumento de destruição. Devemos confrontar com o amor os que vivem com essa prática.
Se você tem exagerado aí fora nos seus comentários, o conforto que eu trago para você nessa manhã é que Deus está assistindo tudo isso. Às vezes a pessoa, não é, que está sendo a vítima dessa maledicência, é óbvio, não está presente, mas Deus está. E isso Ele deixa claro para nós nessa manhã que são coisas que Ele abomina. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de integração e não de divisão. Segundo aviso, contra a conspiração disfarçada, verso 13. Eu sempre falo, irmãos, que tudo começa na mente, não é? Quantas coisas que a nossa mente já maquinou, quantas conspirações contrárias à vontade de Deus que a gente já teve aqui dentro. Diz a palavra: pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com o dedo. Até trazendo isso exatamente numa figura, né, numa amostragem, né, quantas vezes que fizemos assim, né, ou até assim. Nada foge aos olhos de Deus. O que Salomão revela aqui, que interagir com os olhos, pés e dedos são formas sutis de manter uma comunicação maliciosa. O perverso manipula os outros com sinais e insinuações, que não precisa falar para semear discórdia. Seu corpo fala por ele. Eu tenho um livro, tem a minha estante, que diz: o corpo fala. Eu aprendi isso num curso que eu fiz há muitos anos atrás, inclusive quando eu era do banco, né? Que alguns gestos, quando você está conversando com a pessoa, pela maneira e pela forma que ela responde, ela vai te deixando sinais, né? Simplesmente um gesto desse, é que ela não está aceitando tudo o que você está falando no primeiro momento. Não aqui que eu estou fazendo essa comparação agora, tá? Estou só falando o que o livro diz, porque de repente eu estou fechado para receber algumas coisas. O corpo vai deixando sinais, conforme esse livro que eu possuo. O corpo fala. Mas para Deus, Ele vê as nossas intenções, e não necessariamente somente os olhos, pés e dedos. O perverso manipula os outros com sinais. Vão vendo isso, irmãos? E esses gestos fazem parte de uma linguagem secreta usada por pessoas desonestas para conspirar umas com as outras. Às vezes você está num assunto, não é? Falando exatamente daquela pessoa, você vê a pessoa chegando, você só faz assim. Deus vê tudo. Deus vê as nossas intenções e não necessariamente somente os nossos gestos. Amém, irmãos? Amém. Oh Pai eterno, a integridade cristã exige transparência. Devemos rejeitar qualquer forma de comunicação duvidosa ou manipuladora, mesmo que apareça inofensiva. A santidade deve alcançar até os nossos gestos. O cristão é chamado a viver com clareza, sem duplos sentidos ou intenções ocultas. A vida cristã é vivida na luz,
E devemos evitar qualquer comportamento que dependa da escuridão, da dissimulação ou da manipulação. A pureza cristã deve ser visível em todo o comportamento. O nosso comportamento, não é? Para as pessoas, como também para o nosso Deus, tem que ser de uma forma transparente e não oculta. Sabendo que Ele está vendo tudo, a nossa ação, a nossa reação diante de todas as coisas. Salomão, ele está mostrando exatamente para o filho dele, como para aquela nação, para aquele povo da qual ele era o líder, como também para nós nessa manhã, as coisas que desagradam a Deus. Não haja dessa forma. Se existe ainda resquícios dentro de você com relação a esse comportamento, a hora é agora, não é amanhã, para que você elimine todo esse lado oculto seu. Se torna transparente para as pessoas, como também se torna transparente para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Eu não consigo camuflar, eu não consigo esconder absolutamente nada diante de Deus. Se Ele está vendo aqui, lendo aqui, e agora o nosso pensamento, é a hora de que devemos agir com total integridade para lhe agradar, claro. Terceiro aviso: contra a maldade contínua, verso 14. Diz a palavra: no seu coração há perversidade. Essa perversidade, ela está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Percebe, irmãos? Você, num determinado momento, você tece um comentário. Um comentário, não é? Eu poderia dizer desastroso. Você percebe como a tua mente é invadida de milhares de comentários contrários à vontade de Deus? Isso acontece só comigo ou com vocês também? Às vezes você julga. Vejam que isso tudo Deus já deixou revelado, já está lá em Êxodo, no capítulo 20. Como que eu tenho que caminhar com o meu irmão? Como que eu tenho que caminhar com o meu Deus? E Salomão, ele está aqui escancarando exatamente as coisas abomináveis aos olhos de Deus, aquilo que ele odeia. Podemos dizer, na tradução ao pé da letra, aquilo que ele vomita quando ele vê uma situação dessa no nosso comportamento. Da ânsia. Nós sabemos que ele tem reação. E aqui a reação é essa, diante das coisas abomináveis aos seus olhos. Esse verso mostra como o pecado começa no coração e se espalha para os relacionamentos. A palavra hebraica para planejar vem da raiz que significa arar, sugerindo que o ímpio cultiva o mal como um agricultor cultiva a terra. Essa é a comparação exatamente que Salomão está fazendo aqui. Ele usa essa palavra, não é, de planejar, como aquele agricultor que está preparando a terra para uma colheita futura. O homem vil é ativo em sua maldade. Ele não apenas pensa o mal, ele o cultiva e espalha a discórdia em sua colheita.
Devemos proteger a nossa comunhão cristã com atitudes que não devemos, devemos, novamente, proteger a nossa comunhão cristã com atitudes que semeiam discórdia. A unidade é o fruto da verdade e do amor. Cada vez que semeamos desunião, cada vez que semeamos discórdia, estamos sendo para o nosso Deus e Pai um homem vil, um perverso sem valor, que tem atitudes abomináveis aos seus olhos. A regeneração pelo Espírito Santo é essencial. Sem ela, o coração humano tende à divisão e ao egoísmo. Conforme falávamos no início, da ministração de hoje. Quantas coisas mascara, tenta se mascarar diante das pessoas. A verdadeira sabedoria começa com um coração transformado e devemos buscar pureza interior para promover a paz ao nosso redor. Sempre falo para vocês, e a Bíblia nos chama exatamente a atenção para que sejamos sal e luz. Sal para temperarmos cada situação da nossa vida, e luz para apresentarmos exatamente para as pessoas o caminho correto. Às vezes, até mesmo numa reunião de família, aonde que Deus está te chamando para ser sal, temperar uma situação, você passa a não ser o elemento sal, mas sim um elemento de discórdia. Ao invés de levar exatamente esse sal que coloca o tempero devido para cada situação, você salga demais aquele momento. Ao invés de apagar o fogo, você coloca fogo na fogueira. Isso tudo são atitudes abomináveis para o nosso Deus e Pai, que sabe tudo de nós. Pastor, você não está sendo um tanto quanto exagerado? Não. Eu só estou reproduzindo exatamente para vocês o que o Espírito Santo entregou para Salomão. Ele entregou para o filho dele, como também para a nação da qual ele dirigia naquele momento. E é o mesmo Espírito que falou com Salomão que está falando aqui nessa manhã. O Deus eterno. Quarto aviso, do juízo inevitável. Verso 15. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Esse verso é como um lembrete de que o juízo de Deus não falha. O perverso pode parecer seguro, mas a sua ruína está a caminho. Conforme ministramos esses dias atrás, que nós não devemos nos comparar com o ímpio, porque tudo que o ímpio possui é passageiro, é transitório. A justiça de Deus está a caminho, e a ruína desse perverso, desse homem vil, também está a caminho, a justiça de Deus. E a justiça de Deus é inevitável.
Essa destruição, ela será como consequência natural da semeadura do mal. Essa pessoa só plantou mal, o que ela vai colher? O perverso cava sua própria ruína, e quando ela chega, não há escape, é inevitável, e ela vai chegar. Por isso que vamos nos vigiar cada vez mais e melhor, para evitarmos exatamente que as nossas atitudes sejam abomináveis aos olhos do nosso Deus e Pai. Vamos transformar exatamente as nossas atitudes aceitáveis como um incenso ao Senhor. Ofertar a Ele o que há de melhor em nós. E eliminar exatamente o que há de pior em nós. E se não estamos sendo capazes de eliminar o que há de pior em nós, basta apenas pedirmos o auxílio do Espírito Santo. E quem pede o Espírito Santo terá. Amém, irmãos? O juízo de Deus é justo e proporcional. A destruição do ímpio é resultado da sua persistência no mal. O ímpio não é surpreendido, ele é colhido. Em outras palavras, plantou o mal, só fez o mal e vai ser colhido. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz que o ramo que não dá fruto, ele colhe, corta e joga no fogo para ser queimado, porque nada serve. Essa pessoa que só promoveu o mal, essa pessoa que só fez coisas abomináveis aos olhos do nosso Deus e Pai, é esse ramo que não floresce. Ele vive como se fosse invencível, mas a sua queda será súbita e total. Devemos viver com humildade e dependência de Deus. A autoconfiança, sem temor do Senhor, é caminho para a ruína. Tipo, eu já ouvi isso, é a 18ª vez que eu estou ouvindo a mesma coisa. Mas está colocando o que você está ouvindo em ação? Ou está sendo mera repetição para você? E continua essas abominações aos olhos de Deus. Oh glorioso, a graça de Deus está disponível a todos, conforme o louvor que nós cantamos. Vai chover perdão e graça. Ela está disponível a todos, mas não deve ser desprezada. O tempo de arrependimento é hoje e não amanhã. Ninguém conhece você a não ser você mesmo e o próprio Deus, como também o teu inimigo, no que se refere àquilo que você já deixou plantado aqui nesse mundo. Mazelas, discórdias, enfim, ele já enxergou isso tudo também, conforme o nosso Deus e Pai. O arrependimento é hoje e não amanhã. A salvação é urgente
E o arrependimento não pode ser adiado. Conforme eu sempre digo aqui, né? Eu peco, Deus perdoa. Claro, Deus é amor. Mas Deus é justiça também. Quinto aviso, compreendido entre os versos 16 a 19. Diz a palavra no verso 16: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Em algumas versões está escrito abomina. 6 e 7 é citações muito comum no poema hebraico e serve para destacar a gravidade da última ação mencionada. Em outras palavras, Salomão aqui ele está listando, não é, essas 7 coisas. 6 Deus odeia, e a sétima ele abomina, ele detesta. Não há necessariamente apenas aqui uma equilatação maior para a sétima, e sim para 7. Ainda que aqui era uma prática das poesias hebraicas, não é? Para fazer exatamente com que aquele povo entendesse, Salomão aqui ele está escancarando as coisas abomináveis para Deus, as atitudes das quais a gente comete que Deus abomina. Aqui Salomão ele destaca que Deus odeia o pecado porque Ele ama a justiça e a paz. A enumeração mostra que Deus observa não apenas ações externas, mas também intenções internas. No que Jesus vai falar exatamente com aquele grupo de escribas, aquele grupo de fariseus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, verso 19, onde que ele diz, explicando exatamente para os seus discípulos, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. A lista, ela revela o caráter de Deus. Ele odeia o orgulho, Ele odeia a mentira, Ele odeia a violência, a injustiça, porque são contrárias à sua natureza amorosa. Deus é amor, e Ele não quer ver gestos, atitudes abomináveis nossas com relação ao nosso irmão, com relação a Ele próprio. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Somos chamados a imitá-los, somos chamados para ser santo conforme santo Ele é. Amém, irmãos? Conhecer o que Deus odeia nos ajuda a entender o que Ele valoriza. Devemos alinhar a nossa vida com os valores do reino dos céus, sabendo que nesse mundo nós somos aqui passageiros, estamos de passagem, estamos apenas transitando aqui, porque aqui não é o nosso lugar. A nossa morada é junto ao nosso Deus e Pai, ao nosso Criador. Nos criou, nos colocou na condição de filho e quer ter cada um de nós do seu lado eternamente. Não podemos relativizar o pecado. O que Deus odeia deve ser evitado com seriedade. A santidade começa com arrependimento e transformação. Relativizar aqui significa, não é, eu achar
pretextos, eu achar desculpas, eu tornar relativo o meu pecado. E às vezes nem confessá-lo. Deus espera exatamente arrependimento em cada um de nós. Ele busca exatamente com que sejamos sinceros para Ele, compreendendo exatamente que nós não temos como disfarçar absolutamente nada diante dEle. A vida cristã exige vigilância sobre o coração e os comportamentos. Assim deve, assim é que nós devemos examinar as nossas atitudes à luz daquilo que Deus odeia. Conforme Salomão deixou claro para aquela nação, deixou claro para o seu próprio filho, essa revelação vinda do Espírito Santo está chegando até a nós. Que saiamos exatamente nessa manhã, na compreensão das coisas que Deus odeia. E que às vezes a gente está fazendo isso e dando de ombro, achando que são coisas simples. São coisas condenáveis. Verso 17: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Salomão, ele destaca aqui que os olhos altivos representam o orgulhoso, representam o orgulho, a raiz de muitos pecados. Basta eu olhar exatamente todo esse ensinamento da qual Salomão está trazendo para aquela nação, para o seu filho, como também para nós nessa manhã, com orgulho, num simples, isso eu já sei, mas faz, ou continua entregando para Deus coisas abomináveis, através do seu comportamento. A língua mentirosa é o instrumento do engano, e Deus é verdade. As mãos que derramam sangue inocente apontam para a violência injusta, especialmente contra os indefesos. Mais uma vez, olhando exatamente para o momento da qual nós estamos atravessando aqui nesse país, estamos vendo, hoje muitas pessoas aprisionadas por capricho político e não necessariamente uma justiça da qual deveria estar imperando. Muito mais por rincha política, muito mais por partidarismo do que por verdade. Nada foge aos olhos de Deus. Quando eu estava escrevendo aqui, me veio exatamente essas pessoas que estão lá no 8 de janeiro, que poderia ter tomado uma pena de cesta básica, de um serviço comunitário, pelo fato de ter invadido, propriedade alheia. Deus vê tudo. Essas três atitudes revelam um coração arrogante, enganoso e cruel, que conecta aos olhos altivos com a autossuficiência. O orgulho precede a queda. E a língua mentirosa, com a quebra de confiança, e as mãos violentas com a injustiça social.
A verdadeira sabedoria se manifesta em humildade, integridade e respeito à vida. Devemos rejeitar qualquer atitude que fira o próximo ou desonre a Deus, o Pai Celeste. Devemos alinhar nossos olhos, palavras e ações com o caráter de Cristo Jesus. Verso 18: o coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. O coração que faz planos perversos revela uma mente ativa na maldade. Veja exatamente o que você tem pensado, irmão. Veja se nos seus pensamentos existe benignidade, existe bondade, fruto do Espírito, ou maldade. Deus te conhece, você também se conhece. É importante, não é, que diante de uma revelação dessa, a gente se torna mais vigilante com relação ao nosso comportamento, e não dizer, isso não me serve. Deus sabe de tudo, vê tudo. Oh Deus amado, a mente ativa não é apenas tentada, mas estrategicamente voltada ao erro. Basta você maquinar, basta você pensar algo de ruim com relação a alguém, a uma situação, que você vai ter alimento suficiente, não é, para vomitar 10 minutos depois. O inimigo é persistente. Os pés apressados indicam entusiasmo em praticar o mal, sem hesitação ou arrependimento. O coração maquina, ou seja, planeja. Os pés correm e o mal se espalha. O pecado é uma jornada que começa no interior e se manifesta no exterior. Sempre digo, né, que daqui para aqui não dá um palmo. Do pensamento, das coisas que estão no coração, para atitudes, a ética cristã exige vigilância constante. Assim devemos frear os impulsos do mal e buscar a direção do Espírito Santo. A conversão verdadeira transforma o coração e os caminhos. Devemos andar com sabedoria e prudência, não com pressa para o erro. Devemos pedir a Deus um coração puro e pés firmes no caminho da retidão, pois a pressa para o mal é sinal de afastamento da luz. E o verso 19: testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. A testemunha falsa representa a corrupção da justiça. Alguém que mente deliberadamente para prejudicar o outro. Mais uma vez, olha para o quadro de justiça do nosso país. Olha para o Supremo Tribunal Federal. Olha exatamente todas essas
não é? Injustiças das quais nós estamos assistindo, sem aqui querer tomar partido para A ou B, mas sim observando a Constituição da qual nos rege. Se não bastasse a Constituição de um país, nós temos a Sagrada Escritura para obedecer. Essas coisas abomináveis, essas atitudes abomináveis, estão cegos esses todos, está cega essa justiça diante de Deus. Semear discórdia entre irmãos é visto como o ápice da maldade relacional, pois destrói vínculos que deveriam ser sagrados. Testemunha falsa é uma violação direta da lei de Deus e da confiança entre pessoas. Semear discórdia entre irmãos é essencialmente odioso, porque ataca a comunhão, algo que Deus ama. Essa coinonia, Deus ama. Ele quer isso, não é? Cada vez mais entre os irmãos. Essa comunhão entre irmãos, Deus ama. Devemos ser promotores da verdade e da paz. Como cristãos, devemos sempre dar lugar à reconciliação e não promover conflitos. A ética cristã exige compromisso com a verdade e com a unidade. Devemos rejeitar fofoca, intrigas e qualquer atitude que divida. Dividir irmãos é agir contra o próprio coração de Deus. Assim devemos buscar reconciliação e cultivar relacionamentos saudáveis. Irmãos, Deus não apenas reprova o pecado, Ele abomina atitudes que corrompem o coração e destroem a comunhão. Cada gesto, palavra e intenção revelam se estamos alinhados com a santidade de Deus ou distante dela. A verdadeira espiritualidade não se mede pela aparência, mas pela integridade diante do Senhor e dos irmãos. Que o nosso coração, nossa boca, os nossos passos sejam um instrumento de paz, verdade e justiça para a glória de Deus. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Hoje, diante da palavra, somos chamados a olhar para dentro, não para os outros, mas para nós mesmos. Não veja o erro do teu irmão, veja o erro que você está cometendo, em outras palavras. Se Deus abomina atitudes que corrompem o coração e destroem relacionamentos, então precisamos urgentemente de arrependimento e transformação. Não basta parecer justo aos olhos dos homens, é preciso ser íntegro diante de Deus. Se há orgulho, mentira, discórdia ou qualquer plano perverso em nós, que hoje seja o dia de confessar, abandonar e permitir que o Espírito Santo nos purifique. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse livro de Provérbios, escrito por um líder que estava exatamente preocupado ali naquele momento de instruir toda a sua nação, como também o seu próprio filho. E glória a Deus, através do seu Espírito Santo, que trouxe a ele essa revelação, colocou nos lábios dele, nas mãos dele, essa escrita, nos lábios dele, essa palavra,
revela para nós também nessa manhã. Que possamos, Pai, verdadeiramente ter aprendido essa lição, através desse conhecimento que o Senhor nos legou, que o Senhor nos deu nessa manhã. Que possamos sair deste culto de louvor e reverência a Ti, Senhor, discernindo tudo o que são agradáveis aos Seus olhos, e não mais do que é abomináveis aos Seus olhos. Muito obrigado, Senhor. Lhe agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor.